tudo bem com vocês? Se cuidem! Bom, aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genária Viana. Vamos dar início então ao capítulo 11. Capítulo 11, livro 3, certo? Sobre o tema Começa o Segundo Reinado. Nós vamos ver esse reinado que durou 49 anos. Bom, estou falando com as minhas turmas do 8º ano, turmas 800 e 801. Ah, uma dica, vou dividir este capítulo em 2 vídeos, 2 filmes, ok? Beijo grande, saudade de vocês! Vamos lá? Capítulo 11, Começa o Segundo Reinado, livro 3, turmas 800 e 801, certo? Então, olha só, gente, antes que eu dê início à fala do Segundo Reinado mesmo, eu tenho que falar um pouquinho da regência. Vamos lá? Os anos que seguiram a abdicação de Dom Pedro I foram marcados por revoltas que refletiam a insatisfação das províncias com o governo central. Então, ao fim do período regencial, o Brasil então voltaria a ter um monarca. Quem seria? Dom Pedro II. Seu governo foi marcado por fenômenos que alteraram profundamente a sociedade e a economia brasileira, como, por exemplo, a expansão cafeeira, a imigração e a abolição da escravidão. Isso tudo acontece durante o Segundo Reinado. Bom, quando se pensa em Segundo Reinado, se pensa no golpe da maioridade. O golpe da maioridade modificou as leis brasileiras e possibilitou a posse de Dom Pedro II como imperador do Brasil durante o Segundo Reinado. As elites brasileiras acreditavam que o novo imperador teria força simbólica para unificar a nação e superar conflitos e revoltas provinciais. Também acreditavam que o novo imperador tinha maiores poderes para solucionar esses conflitos e restabelecer a ordem interna no Brasil. Bom, quando eu falo de mudanças, eu penso então que o Brasil, neste período, vai passar por um ritmo de mudanças e transformações. O Segundo Reinado foi um período de grandes transformações na organização da sociedade brasileira. Foi também a época em que o Brasil começou a se tornar efetivamente uma nação, com a construção de símbolos que representavam o povo brasileiro e que expressavam a ideia de uma identidade comum, unindo as pessoas que viviam em regiões muito distantes do mesmo país. Já que estamos falando de pessoas, de população, vamos lá? A população brasileira ela cresce expressivamente durante o Segundo Reinado. E por que isso acontece? Bom, o crescimento da população brasileira ocorreu devido a uma combinação de fatores. E quais são esses fatores? Nós vamos ver a ampliação sem precedentes do tráfico negreiro e o estímulo à imigração europeia a partir de meados do século XIX. Já que eu estou falando de sociedade, de pessoas e de crescimento, eu também tenho que falar que a população brasileira, durante o Segundo Reinado, essa sociedade, ela vai se transformar em excludente, uma sociedade totalmente excludente. Por quê? Bom, a existência de relações escravistas era um dos principais motivos de exclusão social durante o Segundo Reinado. Além disso, os direitos políticos não eram igualitários e apenas uma parcela da sociedade, os homens, é claro, os homens que detinham determinada renda, só eles tinham direito à cidadania e podia votar ou se candidatar nas eleições. Bom, quando eu estou falando então de poder político, eu tenho que pensar nas alternâncias políticas durante o Segundo Reinado. Aí eu tive 2 partidos políticos, Partido Conservador e Partido Liberal.
As duas principais forças políticas do segundo reinado foram esses dois partidos, conservador e liberal. Os dois partidos tinham propostas muito parecidas e representavam os interesses da elite brasileira, ou seja, os grandes proprietários e os grandes comerciantes, defendendo então a manutenção das relações escravistas e da estrutura econômica desigual existente no país. Apesar disso, ocorriam muitos conflitos entre esses partidos. Eles disputavam o controle do governo, o que podia desestabilizar o equilíbrio político do país. Assim, o imperador resolveu então desempenhar um papel de conciliação. O que ele fez? Evitou o conflito entre os dois partidos. Para isso, ele utilizava-se do poder que ele mesmo criou, que foi o poder moderador, por meio do qual ele promovia uma alternância política. Ora estava o Partido Liberal, ora estava o Partido Conservador no poder.